Ei, gente, tudo bem por aí? Capítulo 36 do livro de Jó, é a quarta fala de Eliú, aquele gurizinho arretado. Tá tocando terror no Jó, dos amigos e em todo mundo que tá assistindo o discurso ali. Está um tribunal, cada um se defendendo e o gurizinho é o juiz. E ontem nós aprendemos algumas coisas brabas com ele, deixa eu tentar lembrar o que a gente aprendeu ontem. Não adianta nada continuar o seu discurso, você fala muito, mas não sabe o que está dizendo, ele falou para Jó. E aí Deus trouxe no nosso coração a palavra de que a gente tem que falar as coisas certas na hora certa, ensinar as pessoas a nos amarem e ficar o máximo possível com a boca fechada, porque quando a gente fala asneira, né? Fala demais também, ouve de menos, e a gente tem que... Eliú está ensinando muito isso, né? Que a gente tem que melhorar isso, que a gente tem que ouvir mais todas as pessoas sem discriminação de idade, seja para mais velho ou para mais novo. Vamos lá, que hoje é grandinho, tem 33. Eliú continuou a falar e disse: Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Então Eliú está se portando como um advogado de Deus. Eu usarei os meus profundos conhecimentos. Ai, Jó tem que aguentar esse guri falando isso, cara. É difícil. Se coloca no lugar, uma pessoa, sei lá, de 9 anos falando isso com você. Ele não tinha 9, com certeza ele deveria ter uns 16, 17, sei lá. Mas imagina, é difícil. Eu usarei os meus mais profundos conhecimentos, você já olha. Nem tirou as fraldas. Ah, pelo amor de Deus, né? Você já fala assim. Aí Deus está tratando com o nosso orgulho. A gente precisa ouvir as pessoas mais novas. É isso aqui que está falando. Meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo que eu vou dizer é verdade. Quem está falando com você realmente é um sábio. Quem está falando com você é realmente um sábio. Esse menino tem uma identidade. Cara, que coisa bonita. Vamos ser assim também. Porque, eu tô aprendendo nesse momento aqui, Deus está falando muito no meu coração sobre isso. Porque ele é um menino novinho. Imagina um menino, sei lá, de 15 anos, falando nesse momento... Você está conversando com um sábio. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei da minha identidade. Eu sei que a sabedoria vem do Todo-Poderoso e eu a tenho. Eu tenho certeza disso. É isso que ele está falando. Nós temos que ter certeza de quem somos, da nossa identidade diante de Deus. Nós temos que dar um jeito de fazer igual a ele. Falar é uma boa coisa, né? Como Deus é poderoso, Ele não despreza ninguém. Deus sabe de todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos e deixa que eles governem como reis, e assim têm uma alta posição para sempre. Mas se alguns são presos por concorrentes ou são amarrados com cordas do sofrimento, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então tem paz e prosperidade até o fim da vida. Gente, eu tenho que parar aqui rapidinho. Isso aqui não é verdade, gente. Não acreditem nisso que esse guri tá falando, não por ele ser novinho. Que a gente ouve muitas igrejas que falam isso. Se você for bonzinho, tudo vai dar certo na sua vida, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Eles falam isso, eles usam isso. Nenhum mal vai chegar à sua tenda se você for bonzinho, se você entregar o dízimo, se você for uma pessoa do bem. E as coisas ruins acontecem com todo mundo, inclusive com Jó. Acontece. O ser humano, carbono, esse corpo de terra de carbono aqui, ele está suscetível a qualquer tipo de tragédia.
É Deus quem nos guarda, mas nós não estamos livres completamente do dia mau. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Deus já deixou ali. Tenham vida, vida em abundância. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem vários versículos que nos motivam a compreender que a gente vai passar por algum problema, mas que o Senhor vai estar com a gente. E Eliú está falando que não, que se você for bonzinho, você vai ter tudo de bom. Não é verdade. Se obedecem a Deus e o adoram, tem paz e prosperidade até o fim da vida. Não. Não é verdade isso aqui. Mas se não se importam com Deus, então morrem na ignorância. Atravessam o rio, entram no mundo dos mortos. Todos nós entraremos no mundo dos mortos. Todos nós morremos com algum tipo de ignorância. Eu, por exemplo, não sei fazer um parto no hospital. É uma grande ignorância eu não saber fazer um parto. Mas talvez um médico renomado, um obstetra renomado, não saiba um pouquinho do que eu sei de Bíblia. Ele também está ignorante com a Bíblia. Então isso aqui também não faz sentido. Eles morrem na ignorância, todos nós morremos na ignorância por um motivo ou outro. Isso aqui eu acho já que é coisa da imaturidade, né? E da religiosidade. Eles eram muito religiosos, eles acreditavam nisso. Se for bonzinho vai dar certo, se for malzinho vai dar errado. Jó não acreditava nisso, porque Jó estava vivendo isso, né? Ele estava vendo que ele era uma pessoa justa, honesta, e mesmo assim estava se lascando. Vamos lá, versículo 13. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva, e mesmo quando são castigados, não clamam pedindo socorro. Também está errado, gente. Também está errado. Tem muita gente que não tem coração perverso e guarda raiva. Não dá para você pegar a Bíblia, abrir, ler isso aqui e acreditar nisso. Isso aqui é Eliú, um jovenzinho, está falando da história de Jó, a coisa deles ali. A gente tem que saber que isso aqui não é verdade. Só quem tem um coração perverso é que guarda raiva, então todos nós temos um coração perverso. Na verdade, nós temos mesmo. Mas nós que aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, a cruz de Cristo está na nossa frente. Então Deus, o Criador, não vê essa raiva que a gente tem dentro do coração. Nós somos purificados pelo Espírito Santo de Deus, né? E mesmo quando são castigados, eles não clamam pedindo socorro, são orgulhosos. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Isso é verdade. Isso é verdade. Deus nos ensina por meio do sofrimento também. Faltou a palavra também, porque Deus também ensina a gente na felicidade, na alegria, na vida boa. Deus também ensina a gente. Deus ensina a gente em todo momento, toda hora Deus quer falar com a gente. Nesse momento Deus está falando aqui com a gente. Isso aqui para mim é o melhor momento do meu dia. É o momento que eu estou mais feliz, é quando eu estou aqui. E olha que eu tive um bloqueio enorme para começar esses vídeos, que eu deveria ter começado há anos atrás. E agora é o momento mais feliz da minha vida, é isso aqui. Eu amo fazer isso, eu amo ler para vocês, eu amo. Então Deus também ensina através da alegria, não só do sofrimento. E usa a aflição para abrir os nossos olhos. Também usa a aflição para abrir os nossos olhos, mas a gente também pode ter os olhos abertos nesse momento gostoso que a gente está vivendo aqui nessa manhã, nessa noite, nessa madrugada, seja a hora que você está ouvindo. Deus fala com a gente. Claro que no sofrimento, na aflição, a gente fica mais sensível, né? A gente fica atento, a gente quer ouvir uma solução para aquele caos ali. Mas isso não quer dizer que Deus só fala no sofrimento e na aflição. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Tá igualzinho os amigos dele. Cuidado! Não aceite dinheiro para torcer a justiça. Não deixe que muitas riquezas o seduzam. Ele está acusando Jó. Ele está acusando Jó de pegar dinheiro para torcer a justiça. Ele está acusando Jó de ficar exaltado por causa da riqueza. E Jó já justificou em outro capítulo que ele nunca se ensoberbeceu por causa da riqueza, né?
Não adianta nada gritar pedindo socorro. Todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Deboche. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade. Cuidado, não se volte para ela. Ele está redondamente enganado. Nós sabemos, né? Porque nós vimos Deus falar que ele é justo. Deus falou com Satanás que Jó era justo. Um homem justo e fiel. Mas nessa época que eles acreditavam nessa teologia da retribuição. Se você for bonzinho, vai dar tudo certo. Se você for malzinho, vai dar tudo errado. Pois é, 22. Como é grande o poder de Deus. Quem é capaz de governar tão bem quanto ele? Ninguém pode dar ordens a Deus e nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro louva pelo que ele faz. E você também não esqueça de louvá-lo, Jó. Ele está furando Jó. Mesmo de longe, todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que possamos conhecer. Nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para o depósito e depois a transforma em gotas de chuva. Nessa época aqui, né, ele não tinha todo o conhecimento que nós temos, né, da natureza. Ele está falando da chuva, das nuvens, né, do processo da água ali e tal. As nuvens derramam a água que cai em aguaceiro sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens? Ou o barulho dos trovões do céu? Onde Deus mora? Aqueles não tinham esse conhecimento. Nós temos todo esse conhecimento. Se você faltou às aulas lá da escolinha, vai para o ChatGPT que ele te explica tudo isso aqui. Mas nós temos todo esse conhecimento comprovado, né? Como formam os trovões, como forma a chuva, tudo isso a gente sabe. Aqui nessa época, há mais de 2000 anos atrás, eles não sabiam, né? Deus espalha os relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhe dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto e o trovão avisa que ela vem aí. E assim terminamos o 36 e amanhã ainda continuaremos no 37, ainda tá emendando aqui. Continuaremos na conversa, né? No quarto diálogo de... Diálogo não, né? Tá mais que um monólogo. Deixa eu ver quantos versículos tem. 24, é pequenininho. E é isso. Assim terminamos o capítulo 36, aprendendo várias coisas com Eliú. Ele fala umas coisas verdadeiras, umas coisas não nada verdadeiras, mas é o conhecimento que ele tinha na época, né? Por ser um jovenzinho, ele era muito sábio. Por isso, ouça a voz da juventude, não só a voz da maturidade. Você vai aprender muito e eu também. Beijão e até amanhã.